Bom, na aula passada a gente viu como que funciona o NAT, né? Onde, por exemplo, cada cliente ali do provedor, ele vai ter um endereço de IP para se comunicar diretamente ali com a internet. E aqui agora a gente vai ver como que funciona o NAT, né? O NAT, ele é bem parecido com o CGNAT, né? Só que ele tem uma peculiaridade, se é que podemos chamar assim, que é o que? Diferente do NAT, onde cada cliente daquele provedor vai ter um endereço, digamos assim, exclusivo para ele. Claro que os endereços eles são dinâmicos, né? Então ele vai ficar trocando, mas cada cliente vai ter um endereço IP ali só para ele, né? Agora no CGNAT isso não acontece, né? Aqui a gente tem um exemplo de uma rede funcionando com o CGNAT e a única diferença que a gente tem aqui é que ao invés de cada cliente ali daquele provedor utilizar um endereço IP diferente, nesse exemplo aqui, todos os clientes, certo? Eles vão ter o mesmo endereço IP. Claro que não é todos os clientes ali daquela rede, né? Não é todos os clientes daquele provedor. O provedor ele vai segregar ali um grupo de pessoas, vários grupos de pessoas, e cada um daqueles grupos vai utilizar o mesmo, e todo mundo dentro daquele grupo vai utilizar o mesmo endereço IP, né? Isso acontece por causa de uma limitação de endereços, né? Vamos supor, um provedor ali pequeno, ele compra 300 endereços IPs, por exemplo, e tem, por exemplo, 1000 clientes. Ele vai ter que dividir aqueles 300 IPs para 1000 clientes, né? Então isso não funciona, né? A conta aí ela não vai bater. Então aí eles utilizam o CGNAT, né? Da forma que um único endereço IP vai ser dividido para várias pessoas. Existe todo um protocolo aqui dentro do provedor, né, para ser capaz de identificar, por exemplo, vamos supor que esse cliente aqui ele lance um ataque para esse site aqui, só que esse cliente ele também estava utilizando aquele endereço IP, né? Então aqui dentro tem todo um protocolo para ser capaz de distinguir qual dos dois clientes que foi que lançou aquele ataque, porque no site em si, o site ele não vai ser capaz de distinguir isso, ele vai ver só que um determinado cliente lançou um ataque, só que quando for ver ali em última análise, aquele cliente ele está dentro de um CGNAT e vários outros clientes estão utilizando aquele mesmo endereço IP. E o CGNAT ele também traz uma série de limitações, né, como por exemplo, diferente aqui do NAT, onde esse endereço de IP ele aponta aqui diretamente para você, então você consegue, por exemplo, estar abrindo portas no seu roteador, né, para ter algum serviço rodando, alguma servidora ali rodando e visível na rede externa. Aqui no CGNAT isso não vai funcionar, né, porque você não vai ser capaz de abrir uma porta para ser visível através da internet para se comunicar com você, justamente porque tem vários clientes utilizando aquele IP, né? Então você não vai conseguir abrir uma porta. Mas para isso tem alguns outros tipos de serviço, mas aqui já não é nem o foco dessa introdução aqui. A ideia aqui é só mostrar como que o CGNAT ele funciona, né? Então, diferente do NAT, onde cada cliente vai ter um endereço IP, no CGNAT a gente tem vários clientes que usam o mesmo endereço IP. Via de regra, isso não muda muito no quesito ali de privacidade final do cliente, né? Mas é importante a gente entender que existem esses dois protocolos que os provedores eles utilizam, eles podem estar utilizando desses dois protocolos. Hoje em dia é mais comum a gente ver o CGNAT ele sendo aplicado em IPv4, né? Ou seja, se você está utilizando o IPv4 ali na sua rede, é bem possível que você esteja dentro de um CGNAT, enquanto se você estiver ali com IPv6, é bem possível que você esteja dentro de um NAT. Não é regra, tá? Isso aqui é só porque tem mais IPv6 do que IPv4. Então é mais fácil o provedor ele comprar mais IPv6 ali do que IPv4, porque o IPv4 ele praticamente acabou, né? Mas a ideia aqui é essa, é só dar um overview geral como que funciona aqui o CGNAT.